Então, eu tava comentando ali quando caiu a nossa chamada, que essa regra do penúltimo bemol dar nome à tonalidade maior só não vai poder ser utilizada quando a gente tiver no caso da tonalidade Fá maior, que só tem um bemol, portanto não tem penúltimo. Tá? Então, aí, nesse caso, vocês têm que memorizar. A tonalidade que tem um bemol é Fá. Bom, agora vou dar um passo além que eu não terminei lá. Como é que eu faço para saber uma determinada armadura a partir do nome de uma tonalidade menor? Porque do nome de uma maior é fácil, né? Mi maior. Mi maior. Sétimo grau é o último sustenido. Então, o último sustenido é Ré. Então, a minha armadura vai ter Fá, Dó, Sol, Ré. Vai ter 4 sustenidos, né? Como é que eu sei a armadura a partir de Lá bemol? Ó, Lá bemol tem que ser o penúltimo bemol da armadura, porque é essa a regra dos bemóis. Então, se ele é o penúltimo, vai ter mais um além dele. Né? Então, Si, Mi, Lá, Ré bemol. Vão ser 4 bemóis. Tá? Então, é fácil descobrir a armadura a partir da tonalidade, a partir do nome da tonalidade, assim como é fácil descobrir a tonalidade a partir da armadura, né? Quando for tonalidade maior. Agora, a questão é, como que eu faço para descobrir a armadura a partir de um nome de tonalidade menor? Que aí tem uma abstração a mais, eu tenho que poder, né? Então vamos dizer que eu escrevesse para vocês assim, ó, escreva, e aí é onde eu mais vi erro, mesmo quando eu faço uma pergunta direta, e digo assim, ó, escreva a escala harmônica da tonalidade de Sol menor. Então, escreva a escala harmônica, ou escala menor harmônica da tonalidade de Sol menor. E aí a galera pensa, tá, eu vou escrever a escala de Sol menor, mas como é que é a armadura de Sol menor? Como é que a gente faz para descobrir essa armadura? O que vocês fariam? Eu contaria 3 graus para cima para fazer a maior e ia descobrir os sustenidos. Ou o bemol, não lembro. E daí eu faria normalzinho depois. E aí então, mas aí repara, o caminho está perfeito, mas restaria uma dúvida para ti. Tu ainda teria uma Se ia dúvida. começar com bemol sustenido, se ia ter no nome. Exatamente, porque olha só, tu tá em Sol, tu vai subir 3. Então, Sol, Lá, Si. Tu sabe que é Si, mas tu não sabe se é Si natural ou Si bemol. Concorda comigo? E aí é essa questão que eu queria chegar. Qual é a distância real entre a fundamental da tonalidade maior e a fundamental da sua relativa menor? Ou seja, a primeira nota qual é a distância entre a primeira nota da escala maior e a primeira nota da sua relativa menor? Ou seja, se eu fosse pensar na tonalidade de Dó e Lá menor, tá? Qual é a distância entre Dó e Lá? Se eu sei esse intervalo, eu não erro mais, tá? Então, a distância, gente, é de 1,5 tom. A distância entre a fundamental da tonalidade maior e a fundamental da relativa menor é de 1,5 tom. Então, repare, de Lá para Dó, eu vou ter de Lá até Si 1 tom, né? Ou eu posso pensar, de Lá para Si bemol eu tenho semitom, de Si bemol para Si eu tenho outro semitom, e de Si para Dó eu tenho outro semitom, ou seja, 3 semitons é igual a 1,5 tom. Então, esse raciocínio eu poderia usar para não me confundir no caso da relativa de Sol menor. Se eu desse, escreva a tonalidade de Sol menor, vocês iam ter que precisar descobrir essa armadura. Aí, para descobrir a armadura, vocês iam querer achar a relativa primeiro. Vocês aprenderam a relacionar armaduras com tonalidades maiores, não com as menores. Né? Aí vocês vão subir 3, vocês estão na menor. Mas vão subir 3. E aí, nesse caso, então, pensando que a distância entre as fundamentais das relativas seja de 1,5 tom, qual é a relativa de Sol menor? Si maior ou Si bemol maior? Aí talvez aqui seja importante vocês terem o tecladinho desenhado, ok? Se não tiver um tecladinho, isso tudo vira só, vocês vão estar contando só com a abstração da cabeça de vocês. Eu posso fechar meus olhos e enxergo o piano na minha cabeça, entendeu? Talvez isso não seja uma coisa tão automática para vocês.
Imagino que o Pi possa fazer isso também, fechar os olhos e tem o piano embaixo, dentro da cabeça, entende? Agora, É, quem já não é fica dos mal. instrumentos de tecla, do acordeon, do teclado, do piano, do cravo, né? Então, é importante que tenha esse teclado. Né? E aí vocês vão chegar à conclusão que um tom e meio de distância de Sol é Si bemol. Portanto, Sol menor é relativo de Si bemol maior. Então, olha só, olha o caminho que eu estou fazendo. Eu quero escrever a escala de Sol menor. Eu não sei a armadura. Então, eu tenho que descobrir a armadura a partir da relativa maior. Então, eu vou pensar, quem é a relativa maior? Eu vou subir um tom e meio. Subo 3 notas, né? Sol, Lá, Si, me certificando que esse intervalo seja de um tom e meio. Cheguei em Si bemol. Aí eu vou fazer a próxima etapa. Tá, mas qual é a tonalidade de Si bemol? Ora, se eu quero descobrir uma tonalidade em bemol, eu sei que o nome da tonalidade vai ser o mesmo penúltimo bemol da armadura. Certo? Então, se a escala é Si bemol, qual é a armadura no qual o Si bemol é o penúltimo bemol? É É uma Si e Dó armadura bemol. Si que e tem Mi bemol. Si e Mi bemol, né? Ou seja, é uma armadura com 2 bemóis. Porque Si é o primeiro bemol a ser acrescentado e Mi é o segundo. É exatamente o contrário da ordem dos sustenidos, né? Sim ou não? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, né? Dó, Fá. Né? É o contrário do Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Então, se eu descobrir que a relativa de Sol menor é Mi bemol, próximo passo, então o segundo passo é descobrir qual é a escala de Si bemol. Para fazer isso, eu vou pensar Si bemol deve ser, o nome da tonalidade deve ser igual ao penúltimo bemol da armadura. Qual é a armadura cujo Si bemol é o penúltimo bemol? A armadura que tem 2 bemóis, ou seja, Si e Mi bemóis. Né? Então eu já sei que Sol menor, por ser relativo de Si bemol menor, vai ter 2 bemóis, porque eles compartilham a mesma armadura. Essa é a característica das tonalidades relativas, é compartilhar essa armadura. Né? Então eu sei que a escala de Sol menor vai ter que ter esses 2 bemóis. Entretanto, lá no enunciado eu disse, escrevam a escala menor harmônica de Sol menor. Tá? Essa é a quintessência da revisão de hoje, galera. Tá? Aí eu disse, escrevam a escala harmônica da tonalidade de Sol menor. Aí vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão respeitar as alterações da armadura, nesse caso, Si e Mi bemóis, ou seja, vai ser Sol, Lá, Si bemol, porque está na armadura, Dó, Ré, Mi bemol. Só que, como a gente quer escalar harmônica, tem uma nota que a gente vai elevar em relação à armadura. O Fá pela armadura seria natural, mas como eu quero criar a sétima da sensível, eu preciso elevar esse Fá. Logo, não na armadura, mas no próprio corpo da escala, eu vou usar um Fá sustenido. E a minha escala vai ficar Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá sustenido, Sol. Eu estou com os Sibelius aberto, eu queria que assim alguém me dissesse uma escala menor para a gente escrever e eu vou refazer esse raciocínio junto com vocês. Dessa vez não dando a resposta, mas perguntando para vocês, para a gente praticar juntos. A gente pode fazer uns 2 ou 3 exemplos. Pode ser? Eu só tô com uma dúvida. Por favor. A escala menor harmônica é quando você tem que aumentar a sétima dela e a melódica tem que aumentar a sexta e a sétima, né? Exatamente. Aí eu peço para te dar uma lembrada naquelas histórias que eu contei, lembra? A escala primitiva tinha um problema de harmonia, e aí foi colocada a sétima para criar sensível, que era aquela nota que polariza a fundamental. E aí, a partir da escala harmônica, que resolvia um problema de harmonia, nós criamos um problema de melodia, então criaram uma escala menor melódica. Tá? Tá bom. Se lembrar dessa historinha, aí a gente não confunde. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Coloquei um pentagrama em Dó, tá? Eu vou botar uma bolinha qualquer aqui. Ô, senhor, Fala. o Arthur pediu pra tu aceitar ele de volta. Ele caiu da reunião. Ah, O tá. Arthur Schroeder.
Feito. Está aceitado. Então, galera, por favor, vocês me digam uma tonalidade agora qualquer. Menor, tá? Senhor, Porque a menor é mais eu difícil. tô com muita dúvida dessa. Por favor, então pega que tá com dúvida. Faz uma de Lá bemol menor. Tá bom. A de Lá bemol menor, repara, é um Tem o exotismo. sustenido. Com bemol, com bemol, com bemol. Lá bemol menor é um exotismo, tá? Mas por que é um exotismo? Porque Lá bemol, assim como Lá menor é relativo de Dó, Lá bemol menor é relativo de Dó bemol menor. Por isso que é um exotismo. A gente não vai usar na prática essa tonalidade, a gente conhece ela para fins teóricos, porque por que eu vou chamar uma escala de Dó bemol maior se eu posso chamar ela simplesmente de Si maior e trabalhar com 5 sustenidos ao invés de 7 bemóis, tá? Então é um exotismo. Eu posso escrever ela, mas ela é um exotismo, tá? Se eu dissesse escrevam, então, reparem, eu ia colocar essa cifra aqui, ó, A, B, M, Lá bemol menor. Eu quero escrever essa escala. Então eu já vou colocar aqui no Lá, a primeira nota, né? Não vou me preocupar com os bemóis ainda. Eu sei que essa escala, ela vai ter muitos bemóis, tá? Por quê? Repare, se eu sei que Lá bemol é relativo de alguém, eu vou ter que descobrir quem é o relativo maior dele, que no caso eu já falei antes, mas eu vou fazer o passo a passo aqui. Eu tenho que descobrir quem é o relativo maior dele para poder descobrir a armadura, tá? Então, como é que eu faço para descobrir a tonalidade relativa de Lá bemol menor? Um tom e meio para cima, certo? Um tom e meio para cima. Nesse caso, se eu estou em Lá bemol, ó, É de Si. Lá vai dar meio tom, Si bemol mais meio tom, e a nota Si vai dar, Natural. a nota Si natural, né? Vai fechar Um tom e meio. vai fechar um tom e meio. Agora repare, por isso que é importante a gente saber que eles são vizinhos de terça, e que é terça com um tom e meio de distância. Porque aí eu penso assim, ó, eu tô aqui em Lá bemol, e aí eu vou dizer Lá bemol é relativo de Si. Lá pode ser relativo de Si? Não, porque Lá é segunda em relação a Si. Não é uma segunda? Lá, Si. Eu tenho Lá e a próxima nota. Então eu não posso chamar Si de Si, eu tenho que chamar de Dó bemol, porque eles têm que ser vizinhos de terça. Lá, Si, Dó. Né? Eu posso dizer que Sol sustenido menor é relativo de Si maior. Isso eu posso dizer, porque aí eu tenho relação Eu de tinha terça. essa dúvida. Sol, Lá, Si. Eles são terça. Agora, quando eu chamo de Lá bemol menor, ele tem que ser relativo de Dó bemol. Por isso que é a questão da enarmonia. São duas informações. Eles são vizinhos de terça e não de segunda. Portanto, eu não posso chamar tonalidades relativas de Lá bemol e de Si. Não posso. Se eu chamar a fundamental menor de Lá bemol, eu tenho que chamar a relativa maior de Dó bemol. Se eu chamar a fundamental menor de Sol sustenido menor, eu vou chamar a fundamental da relativa maior de Si maior. De Si, ok? Então, esse é um ponto importante. Então, eu descobri que a nota no piano é Si, mas que como eu tenho que estabelecer uma relação de terças entre as fundamentais, das tonalidades relativas, eu vou chamar de Dó bemol. Eu não vou botar esse exemplo, tá? Como eu disse, isso é uma coisa, quase uma aberração, assim, mas é normal que vocês tenham dúvida. Então, Dó bemol maior. Como é que eu sei qual é a tonalidade, a armadura de Dó bemol maior? A escala de Dó bemol maior tem que ser uma escala no qual o Dó seja o penúltimo bemol. Sim ou não? Qual é a escala que tem o Dó como penúltimo bemol? É uma escala que tem todos os bemóis. Se vocês colocaram lá na folhinha de vocês Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, e sabem que Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si é o caminho dos bemóis, e o contrário, de trás para frente, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si é o caminho dos sustenidos, e o contrário, né? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá é o caminho dos bemóis, precisa escrever só uma vez. A cifra dos bemóis é de trás para frente, e a dos sustenidos é de frente para trás, né? Da esquerda para a direita. Então, se eu sei essa sequência, fica fácil.
Porque aí eu sei que Dó bemol maior vai ter 7 sustenidos. A única escala cujo Dó bemol é o penúltimo bemol é aquela escala que tem 7 bemóis, né? Não sustenidos, bemóis, 7 bemóis. Então aqui eu posso colocar 7 bemóis, ou seja, tudo é bemol. Repara. Então eu posso já colocar de antemão aqui. Deixa eu puxar a palheta para cá. Tá? Eu posso colocar aqui Lá bemol, Si bemol, Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá bemol, Sol bemol e Lá bemol. Entretanto, essa escala aqui seria uma escala primitiva. Concordam comigo? Sim. Porque ela tem as mesmas notas do Dó bemol. A gente aqui ainda tem que botar a nota diferencial. Então, repare, a armadura dela estaria aqui, ó. No momento que eu boto a armadura, automaticamente cai fora os bemóis que estavam antes. Que eu posso botar se eu quiser. Eu posso botar mesmo assim, tá? O Sibelius chama essa duplicação de informação, ele chama de... Não me lembro como é que ele chama. Tem um termo em inglês para isso. Me esqueci. Não lembro. Mas é tipo é um símbolo de prevenção. Ó, só para lembrar. É bemol, tá? Vocês podem, na prova, escolher se vocês querem botar com armadura, mais as alterações no corpo, ou vocês podem botar só a armadura, tá? No caso aqui, agora eu vou deixar só a armadura. Vocês já sabem que nesse caso aqui tudo é bemol. Tá? Só que aqui não está pronto ainda, porque eu sei que para escrever a escala harmônica eu tenho que elevar o 7º grau. Para que eu não erre na elevação do 7º grau, eu preciso saber como é que ele está na escala. Se ele é natural, bemol, ou se ele é sustenido. Porque dependendo de cada caso, a forma de elevar vai ser diferente. Por exemplo, se o 7º grau for um sustenido, eu vou elevar ele com dobrado sustenido. Se ele for natural, eu vou elevar ele com sustenido. Se ele for bemol, eu vou elevar ele com um B4, que é o sinal de natural. E se o 7º grau for um dobrado bemol, eu vou elevar ele com um bemol simples. Tá? Neste caso, eu sei que ele é bemol, porque todos são bemol na armadura. Então, se ele era bemol e eu preciso elevar, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma nota natural. E aí o som vai ficar assim. E aí dá para se perceber bem direitinho essa sonoridade árabe, né? Ok? Mais algum outro colega agora, por favor, nos dê um outro exemplo de tonalidade menor para a gente escrever a escala. Fá sustenido menor. Fá sustenido menor. Tá ótimo. Então tá. Então, deixa eu só copiar aqui. Então, eu já vou passar esse aqui para o Fá, tá? Deixa eu escrever aqui também. Fá sustenido menor. Ok. Fá sustenido menor é a escala da tonalidade que eu quero escrever. Então, primeira coisa, eu não conheço a armadura de Fá sustenido menor. Então, o primeiro passo vai ser qual? Encontrar a sua relativa. Porque as regras de armadura são sempre em relação às tonalidades maiores. Então, eu vou subir 3 notas, não é verdade? Não seria 3 tons? Não seriam 3 tons, porque eu vou subir 1,5 tom. Eu posso falar que eu vou subir 3 graus diatônicos, isso eu posso falar. Mas como eu não conheço a escala, a armadura, eu não sei quais são os graus diatônicos, porque é isso que eu quero descobrir. Tá? Então não é subir 3 tons. Subir 1 tom é um intervalo de 2 semitons. Subir 3 tons equivaleria a subir 6 semitons, tá? Não é por aí. Então, eu tenho que subir 3 graus diatônicos, que eu não sei. Não posso subir porque eu não sei. Eu sei que eu tenho que subir 3 graus, porque as tonalidades relativas são vizinhas de terça, né? E eu sei que a distância entre essa terça tem que ser de 1,5 tom. Tá? Então, eu vou subir 3.
Lembrando que é 3 sempre contando o primeiro, tá? Então, Fá sustenido, Sol e Lá. Agora a questão que eu fiquei na dúvida. Eu sei que é um Lá, porque o Lá é o vizinho de terça de Fá, né? Porque eu pego Fá, pulo o Sol, pego Lá. É a terça. Sei que Fá é a terça. Lá é a terça, perdão. Lá é a terça de Fá. Agora eu preciso saber se o Lá é natural, bemol ou sustenido. Como é que eu vou fazer para saber isso? Eu vou contar um tom e meio a partir do Fá sustenido. E aí, onde parar, eu sei que é o tipo de Lá que eu vou ter. Tá? Então, Fá sustenido para Sol, dá meio tom. Sol para Sol sustenido, dá mais meio tom. Fechou um tom. Sol sustenido para Lá natural, dá mais meio tom. Fechou um tom e meio. Então, eu sei que Fá sustenido menor é relativo de Lá maior. Agora, o processo é fácil. Se eu sei que eles são relativos, quer dizer que Fá sustenido menor vai ter a mesma armadura de Lá maior. Dito isso, eu vou fazer o segundo raciocínio agora. Bom, Lá maior. Lá maior. Como é que eu faço para descobrir? Vocês vão poder usar o ciclo de quintas, vai ser muito mais fácil, mas vamos dizer que vocês estão numa situação que vocês não têm. Né? Eu posso fazer de várias formas. Eu posso... Mas responde aí, vamos ver. Vamos ver o que vocês dizem. Em que o Lá sabe que é a sétima Não, peraí, desculpa. Em que o nome da escala é a sétima da tonalidade. Na verdade, assim, ó, o último sustenido da armadura deve ser o 7º grau da escala em questão. Isso é muito importante. O último sustenido da armadura, equivale ao 7º grau da escala. Ora, o 7º grau é uma nota abaixo do 8º grau da escala. E o 8º é o mesmo primeiro, que é aquele que dá nome à escala. Tá? Então, se a minha escala é de Lá, certo? Se a minha escala é de Lá, a escala de Lá vai ser aquela escala no qual a armadura vai terminar com o último sustenido sendo Sol. Sol é o 7º de Lá. O último sustenido da armadura equivale ao 7º grau da escala maior. Tá? Então, mas como é, professor? Como é que tu sabe, professor, que tu tem que usar a regra dos sustenidos e não dos bemóis? E aí, galera? Porque o Gabriel já saiu dizendo, não, tu vai usar a regra do 7º grau, que é o último sustenido. 7º grau da escala é o último sustenido. Mas como é que eu sei que eu tenho que usar a regra dos sustenidos? Como é que eu vou saber que a escala de Lá não tem bemóis ao invés de sustenido, nesse caso? Isso que eu tenho aí. Por causa da... Ah, esquece, eu não ia saber, né? Nesse caso, galera, bastar-nos a olhar para a relativa menor. E nós vamos dizer que o nome da relativa menor é Fá sustenido menor. Está indicando que eu estou lidando com uma tonalidade cujas alterações são do tipo sustenido. Ok? Eu não posso ter uma tonalidade cuja a relativa menor seja do campo dos bemóis e a outra do campo dos sustenidos, porque eles compartilham a armadura. Então, se tem sustenido no nome da tonalidade menor, significa que a tonalidade maior também vai ter que ter sustenidos na armadura, e não bemóis. Professor. Fala, Pi. Mas tipo Sol maior. Que tem não diz que é menor a relativa. Não diz, exatamente. Então, aqui eu tinha essa pista. Se vocês não tiverem essa pista da relativa menor, como é esse caso aqui, vocês têm aí um último recurso, para não precisar se apertar. É só vocês aplicar. Vocês descobriram a tônica, a fundamental da tonalidade maior, é só vocês aplicarem tom, tom, semitom, tom, 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 semitom a partir dessa nota, e vocês vão achar quais alterações vocês têm que usar. Né? No caso de Sol. Vamos pensar nesse caso aqui mesmo de Fá sustenido menor. Se eu não soubesse que a minha tonalidade é de Lá, que a tonalidade de Lá tem bemóis ou sustenidos, o que eu faria?
Eu sei que a tonalidade de Lá maior, que é relativa de Fá menor que eu descobri, tem que ter tom, tom, semitom, tom, 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 semitom na sua escala. Se eu aplicasse essa regra, a partir do Lá, né? Então, Lá para o Si é um tom. Si para Dó tem que ser outro tom. E aí eu ia ver que eu não poderia usar Dó natural, eu tenho que usar Dó sustenido. No momento que eu achei o primeiro sustenido, eu já sei que eu estou no domínio de sustenidos. Ou, como é mais fácil, vocês vão poder olhar uma tabelinha que vocês vão ter lá de ciclo de quintas. Só que eu realmente insisto em frisar isso para vocês, porque não nos adianta nada a gente ter uma muleta sem entender ela, entendeu? Adianta eu ter uma muleta se eu não sei que serve para escorar, né? Então, uma muleta vai me ajudar a caminhar, mas eu tenho que saber caminhar. Se a minha muleta cair no chão, eu não posso me desfacelar, né? Então, eu tenho que, pelo menos, ter condições de me segurar, me agarrar em alguma coisa. Mesma coisa é isso aí. A gente pode usar o ciclo de quintas desde que eu compreenda, tá? Então, se eu sei que Fá sustenido menor é relativo de Lá, eu sei que Lá está no campo dos sustenidos, das armaduras com sustenido, né? Então, eu vou pensar... O sétimo grau da tonalidade maior, ou seja, o sétimo grau da escala de Lá tem que corresponder ao último sustenido. Quem é o sétimo de Lá? Sol. Né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Se o Sol é o último sustenido, então a minha tonalidade terá apenas 3 sustenidos. Fá, Dó, Sol. Né? Então, a partir disso, eu posso pegar e já colocar os sustenidos lá. Pego aqui, Fá sustenido menor. Né? Reparem que o Sibelius já me dá tudo isso pronto, né? Ele já dá tudo aqui, ó. Quem tem Sibelius e bota ali no Key Signature, não precisa nem ciclo de quintas, porque ele já dá o nome com a armadura, né? Então, eu vou ter Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Agora, aqui, para descargo de consciência, como não é tudo bemol, eu vou colocar aqui os sustenidos. Perdão. Eu botei os sustenidos aqui como lembrete, tá? Eu tenho 3 sustenidos. Como assim, professor? Tu botou 4 aí na escala. Não, galerinha, mas aqui o oitavo é igual ao primeiro. Fá e Fá, tá? Só pra gente não confundir, que a escala vai ter 8 sons, a gente vai sempre chegar no oitavo. Então vai sempre ser o sustenido antes, vai ser depois. Mas é a mesma nota, tá? Então aqui eu já tenho a escala menor natural, que é aquela igualzinha da armadura. Então se eu quero a escala menor harmônica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este grau aqui, que é o sétimo dessa escala, Mi, e vou subir meio tom. Se o Mi era natural, o Mi agora vira também sustenido. Aí reparem o som dela. Ok? Tranquilo? Chuchu, beleza? Galera, eu sei que é maçante. Eu sei que é chato. Isso beira ser um porre, tá? De tão chato que é, mas é importante a gente entender. Tá? Sobretudo os instrumentistas, há muitas, como eu já disse, muitas finalidades de se estudar escala. Uma, compreensão das tonalidades. Adquirir um sentido de harmonia, né? 2, né? Adquirir um sentido de harmonia. 3, fazer com que a mão se encaixe em determinados padrões de digitação ou de embocadura, no caso, para quem toca instrumento de sopro, né? Ou com vara, né? Enfim, posições, né? Outro, facilitar a nossa execução do próprio repertório, porque o repertório musical de música tonal, ele está baseado em cima de escala. Então, quando eu vejo o Pi, por exemplo, está tocando aquela sonata de Beethoven, está cheio de escala ali. Escala de Ré maior, escala de Dó maior, escala de Sol maior. Se ele estudou as escalas e ele está vendo que ele tem uma escala de Sol maior começando por determinada nota, ele sabe que dedo ele tem que botar naquela nota para fechar a escala de Sol que ele já estudou, que tem aquelas alterações. Então, é muito útil. Tá? É muito útil. Eu diria não só útil, é fundamental. Tá? Um instrumentista que quer dominar o seu instrumento tem que estudar escalas maiores e menores, já que as tonalidades maiores e menores representam, sei lá, quase que a totalidade do nosso repertório conhecido.
tá? O repertório do nosso dia a dia. Galera, então, com isso, não sei se vocês têm mais dúvidas, tá? Mas assim, se isso aqui tá tranquilo, aqui nós encerramos essa revisão dos conteúdos da linguagem 1. Eu queria aproveitar os 8 minutos que faltam para falar de um assunto, um tema que eu me dei conta agora essa semana que eu não havia falado para vocês e quero deixar registrado aqui, que não vai cair na prova, tá? Não vou mentir para vocês, não vai cair na prova. Que tem a ver um pouco mais com a questão rítmica avançada, mas é um conceito que vocês podem ouvir falar mais adiante, que é importante que vocês saibam o que é. É o conceito de síncope ou síncopa. Alguém já ouviu falar nesse termo e sabe o que significa? Nobody? Eu. Fala, Murilo. Mas eu me abstenho de comentários. Ah, tá. Tu já ouviu falar, mas não lembra exatamente o que é. Não é quando a gente, putz, me fugiu agora o termo, mas a gente desloca o tempo da canção. Isso, tem a ver com isso, né? Ou seja, as notas do ritmo de uma música, de uma melodia, ao invés delas colidirem com as cabeças dos tempos, elas são adiantadas. Posso dar um exemplo? Pode. Para ficar mais claro? Então tá. Imaginem que... Vocês conhecem aquela música do filme O Rei Leão? Aquela... In the Jungle. Conhece essa música? Vocês vão lembrar que o refrão dela... Olha só, estou marcando a cabeça dos tempos aqui. Né? Agora, aqui até tem um pouquinho de 5, mas não é nem tanto. Agora, observem o que vai acontecer no refrão. Vocês perceberam como que ficou deslocado em relação à cabeça do tempo? Então, geralmente, né, isso dá aquele, sabe aquele tempero da música, né? Né? A nota entra um pouquinho antes de subir a cabeça do tempo. Ô, Gabriel. Gabriel. Oi, senhor. Oi. Vou te dar um aqui, ó. Tô zoando, Gabriel, que eu tenho que rir um pouco, cara. O que aconteceu, senhor? Ah? Não sei o que tu falou. O que eu não consegui ver a tua câmera. O que tu mostrou ali? A sua imagem tá preta. A tua tela tá preta? Ah, tá. Não, eu ia te oferecer um lencinho. Não, só tava afogando o nariz mesmo, senhor. Não tava, não tava chorando, senhor. Não, eu sei que tu não tá chorando, mas era pro nariz mesmo, cara. Tu não entendeu, piada. Ok. Tá devagar. Então, galera... Eu achei que isso era uma questão até de interpretação, certo ou errado? Assim, Como é que é, Murilo? Eu achei que isso era um efeito, sei lá, né? Mas eu achei que isso era uma questão de interpretação. Então, muitas vezes a partitura vai estar escrita de uma forma tática, né? Onde as notas do ritmo da música vão estar colidindo com a cabeça dos tempos. Mas, às vezes o pessoal vai escrever lá em cima com síncopes, ou sincopado, entendeu? Mas o mais comum, de fato, é que as síncopes apareçam escritas. Pega o ritmo de bossa nova, por exemplo, é pura síncope, ó. A mão esquerda está fazendo a cabeça dos tempos.
tempos, ó. E olha no... E por aí vai, tá? Mas só pra gente, então, eu queria deixar registrado, a gente não havia falado disso, tá? É um pouquinho mais chato de ler, isso tem a ver com uma leitura rítmica um pouco mais avançada, mas que é importante vocês virem a conhecer. Se vocês forem tocar um Tom Jobim da vida, um samba, né? Então, vai ser importante conseguir ler isso, tá? Implica sempre numa noção de polirritmia, porque para eu conseguir ler síncopes, eu tenho que estar sentindo internamente o pulso, e aí fazer, né, a síncopes. Inclusive, tem uma galera aí do pessoal lá da Unicamp, cujo mestre maior se chama Gramani, ele tem alguns métodos de ritmo, ele faz aquelas coisas assim, tipo, ele vai marcando com o pé. Enfim, tem muitos exercícios desses de polirritmia, mas esses ritmos todos têm que sempre ser estudados à luz de um metrônomo interno, de um pulso que é sentido internamente. Galera, nós vamos encerrar aqui, eu vou abrir de novo a sala, encerramos aqui então a revisão, tá? Com o registro também da sala. E aí eu vou abrir a sala imediatamente de novo, tá? 5 segundos só eu preciso. E aí, então, eu quero ver os trabalhos de pesquisa de vocês e analisar cada uma das questões. Ou tantas quantas forem possível. O que não for possível aqui, a gente vai ver no nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 2 semanas. Quer dizer, nosso encontro vai ser na próxima semana, só que é prova. Aí ele vai ser prova. Na semana seguinte, a gente vai ter a parte de prova oral, que vai ser 3, 4 minutos com cada um, aí eu vou ficar sozinho com cada um de vocês, né? Na sala. E a gente depois dessa parte, a gente continua, tá? Então, vamos ver se vai dar tempo, mas o que vocês vão ter que estudar é a folha Ritmos 4, tá? Prova oral, vocês vão estudar a folha Ritmos 4. Ok? Tem que estudar todos eles. Eu vou escolher no dia da prova um para vocês cantarem para mim. Tá? Então, vocês vão pegar a folha Ritmos 4, vão marcar todo onde tem os risquinhos ali, onde caem as pulsações. E aí, no dia, a gente vai escolher um. Então, estou fechando a sala aqui agora. Já estou abrindo ela em 5 segundos. Tá bom? Bora lá.